Vamos abrir a palavra do Senhor então, vamos ler Daniel capítulo 5, versículo 1. Nos diz assim então a palavra do Senhor: Rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus principais, e na presença dos 1000 bebia vinho. Versículo 2: Belsazar, quando já havia provado o vinho, mandou que trouxesse os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém, para que bebesse com eles o rei e os seus principais, suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram o vaso de ouro que haviam tirado do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam com eles o rei e os seus príncipes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira. Versículo 5: E naquela mesma hora apareceram-se uns dos dedos das mãos de um homem, e escrevia defronte do castiçal sobre o reboco da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que escrevia. Versículo 6: Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, e se relaxaram as juntas dos seus ombros, e os seus joelhos se batiam um no outro. Irmãos, antes de iniciarmos a palavra do Senhor, eu queria que você colocasse a mão assim sobre a sua cabeça. Fala comigo assim: Senhor, que nesse momento, onde a sua palavra será ministrada, que nada venha me atrapalhar. Senhor, blinda a minha mente. Senhor, se alguém me chamar, ela está fora da visão. Senhor, nesse momento eu quero ter a minha mente voltada para Ti. Ministra, Senhor, na minha mente e no meu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, toda vez que eu subo no púlpito, eu me encontro com Belsazar. Essa é a última parte. O ombro ele se relaxa e a perna fica batendo uma na outra. Toque, 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 toque. Se por acaso você ouvir um barulho estranho aí, é o meu joelho tocando no outro, porque é uma grande responsabilidade transmitir a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela começa nos relatando sobre a vida de Belsazar. Belsazar, filho de Nabucodonosor. Na verdade, Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Ele ouviu, ele viu, ele vivenciou o que seu pai, o que seu avô passou. E muitas vezes em nossas vidas, nós vemos, presenciamos o que acontece na vida da nossa família. E dali nós tiramos proveito daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Quantas vezes nós queremos, às vezes, destoar aquilo que nós aprendemos? Quantas e quantas vezes nós mudamos as nossas atitudes, mudamos o nosso modo de agir, e os nossos pais falam: não foi desse jeito que eu te ensinei, não foi dessa forma que eu te eduquei. E nós queremos, na rebeldia, fazer tudo contrário. E aqui a palavra, ela começa então a explanar sobre a vida de Belsazar. E o tema da minha mensagem fala sobre os 7 erros dele. Irmãos, Belsazar se lançou na prática da mania dos prazeres. Os 7 erros de uma pessoa hedonita, a fim de nos prevenir contra o perigo da busca desenfreada pelo prazer, e simultaneamente nos encorajamos e vivemos neste mundo. Como você tem vivido a sua vida? Quais erros cometemos? E esses erros têm nos afastado da presença do Senhor. Qual é o pecado que te afasta da presença de Deus? Ah, pastor, mas
é só um pecadinho. Irmãos, não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. Você descumpriu a palavra do Senhor, você está pecando. Você fugiu o que a Bíblia te ensina que é correto, você está pecando. Mas qual a diferença entre uma pequena mentira e um assassinato? Irmãos, para Deus, tudo é pecado. Para a lei humana, quem matou vai preso. E uma mentira contada, e nós achamos que é pequeno, tem um grande efeito na vida do outro e na nossa vida também. Não devemos brincar com o pecado. Não brinque com o pecado, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nós temos que estar firme aos pés de Cristo. A palavra de Deus fala que Nabucodonosor, seu descendente Belsazar, reina no seu lugar. Belsazar não quis servir como Nabucodonosor, e que reconheceu a existência do Deus Altíssimo. O rei Belsazar, ele oferece um banquete a 1000 convidados. Mas eu fico imaginando um banquete para 1000 pessoas. Eu fiz no início do mês aniversário da minha filha para uma faixa de 30, no máximo 40 pessoas. Irmãos, que trabalho que deu. Olha que era só 40, agora você imagina 1000. 1000 pessoas. E ali ele fez aquele banquete para os 1000 convidados, fora as mulheres e as concubinas. E no meio da festa, de repente, ele, totalmente embriagado, ele pega os utensílios da casa de Deus para mostrar que ele pode. E o primeiro erro nosso inicia com a extravagância. Como nós temos extravagado? A extravagância é uma ação de escape usada de bom senso, de equilíbrio emocional, do bom gosto. E muitas vezes nós extrapolamos tudo isso. Muitas vezes nós queremos mostrar para o outro aquilo que nós não somos, aquilo que nós não temos, e nós chegamos e olha o que eu tenho. Quero andar de carro zero, mas não tenho nem como colocar o meu combustível. Quero comprar um carro importado, mas não tenho nem garagem para colocar o carro, nem condições de poder manter o carro. Mas eu quero mostrar para a população, para a sociedade que eu posso. Quero mostrar para que eu tenho. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que você vai agradar a Deus. Você está interessado em agradar o homem ou agradar a Deus? E de que maneira nós nos interessamos em relação a isso? Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, nos diz assim: E chamou Moisés a todo Israel, e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo. Aos ouvidos, e aprendê-los-ei, e guardá-los-ei, para os cumprir. Temos colocado em prática? Temos praticado aquilo que Deus tem nos ensinado? A palavra nos fala que ele apreciava o vinho junto com os seus, e possivelmente em um estado de embriaguez, Belsazar mandou que buscasse os utensílios sagrados do templo de Salomão, para que com eles beberem vinho num ambiente promíscuo, descontrolado, utilizando objetos sagrados. Esse tipo de evento era comum na Babilônia.
cânticos espalhafatosos, lascívicos, para um momento totalmente desenfreado. E a noite sempre terminava com os seus hóspedes precisando de ajuda. Mas o orgulhoso, por suas práticas totalmente promíscua, como nós temos feito a nossa prática diária? De que maneira você tem se mostrado fiel na presença de Deus? De que maneira você tem feito algo não para agradar o homem, mas sim para agradar a Deus? E de que maneira nós nos comportamos na presença do Senhor? As práticas de consumo de droga, das festas de rave, os funks, os carnavais e outras coisas mais. O meio pela qual nós estamos totalmente inseridos e de que maneira nós agimos. Ei, você tem influenciado os seus amigos? Ei, ou os seus amigos estão influenciando a tua vida? Ah, pastor, eu sou neutro. Não. Você não é neutro. Você não está no meio. Se você está em cima do muro, você está ou de um lado ou do outro. Eu estou sentado numa roda que todo mundo bebe, que todo mundo fuma, todo mundo cheira. Aquele pessoal que eu estou vai me influenciar para um lado, ou eu vou influenciar eles para o outro? Ah, eu sou forte o suficiente. Mentira. Sem Deus você não é nada. Sem a presença de Deus na sua vida, você não é nada. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E seja notório a todos os homens. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Contudo, os que foram regenerados por Cristo exercitam a moderação, sujeitando-se voluntariamente ao Espírito. O segundo erro, a irreverência. Quantas vezes nós somos irreverentes? Quantas vezes erramos, conhecendo a Escritura, mas erramos conscientemente? A irreverência se manifesta de muitas formas, e uma delas é banalizando no momento do culto. Quantas vezes nós queremos afrontar Deus com tanta blasfêmia? Belsazar, ele sofreu as consequências em sua vida e seu reinado, porque quis confrontar Deus. Quando muitos não conseguem se desconectar das redes sociais, ei, sou professor também. Na semana passada eu estava falando com os meus alunos sobre o que a tecnologia tem feito conosco. Muito bom. A tecnologia, ela é excelente. Mas a pergunta que eu te faço é: quanto tempo você consegue ficar sem mexer na rede social? Quanto tempo você consegue ficar sem o seu celular, sem o seu Instagram, Facebook, Twitter, entre outros? Será que você é capaz de largar ele por um dia? Ah, pastor, um dia é muito. Por 12 horas, será que você consegue? Também não. Os meus alunos falavam para mim que, no máximo, 20 minutos. Porque o vício de estar conectado
é muito grande. Mas a pergunta que eu faço é: quanto tempo você se conecta com Deus? Quanto tempo você está conectado com Deus? Qual é a sua devocional para com Deus? E de que maneira o seu relacionamento tem te ajudado a alavancar espiritualmente? Deus está te chamando para um compromisso. Deus te chama nessa manhã para um novo mover, para um novo reavivamento sobre a tua vida. Uma demonstração de ansitosa provocadora e de descontração ou desconsideração de Deus. Temos desconsiderado muitas coisas que Deus tem feito. O que Deus tem feito na sua vida? Toda vez que você ora, toda vez que você se entrega, toda vez que Deus te responde, como você tem agido, como você tem agradecido a Deus? Estamos orando a Deus por algo, e Deus, Ele vai lá e nos abençoa. No dia seguinte nós já esquecemos o que nós recebemos de Deus, porque passou, foi ontem, recebi de Deus foi ontem, hoje eu quero algo diferente. Agradeça a Deus todos os dias. Agradeça a Deus pelo dia de hoje, porque você acordou com o fôlego do Espírito, com o fôlego de vida, porque Ele te proporcionou o fôlego de vida. E nós somos gratos por tudo isso. Nós somos gratos porque Deus nos deu mais uma oportunidade de viver, e viver com consciência, viver com moderação, viver totalmente na dependência do seu Santo Espírito. O terceiro ponto, a falta de segurança. Terceiro erro dele. Mas o palácio era totalmente cercado, sim. Ele tinha em suas mãos tudo que ele precisava. Ele tinha tudo. Porém, o essencial lhe faltava. Quem guarda a tua casa não é você. Quem guarda a tua casa não é a segurança. Quem guarda a tua vida é Deus. Quem guarda a tua casa é Deus. Quem guarda a tua família é Deus. Deus tem te guardado, Deus tem te levantado. É Deus que te coloca de pé todos os dias. Mas eu pago a melhor segurança. Eu moro no melhor condomínio mais seguro. Irmãos, dê brecha para você ver se o diabo não consegue entrar e arruinar a tua vida. Dê brecha para você ver se Deus não guardar a tua vida e a tua família, a tua casa vai cair. Momento de reflexão sobre a nossa vida para entender o que Deus tem feito, o que Deus vai fazer. Provérbio capítulo 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Outra tradução: quem confia no seu próprio coração é tolo, mas quem anda em sabedoria será salvo. A pergunta que eu faço é: quem quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Hoje é noite de salvação para a tua vida. Hoje é dia de salvação para a tua casa, para a tua família. Dia de restauração. Deus quer restaurar, mas para isso você tem que estar com o coração aberto para receber mais de Deus. Deuteronômio 11, versículo 4 ao 7. Nenhum que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam
E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, nem que vos fez no deserto, até que chegasse a este lugar. E o que fez a Datã, a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu e a sua boca e os tragou, com as suas casas e com as suas tendas, como também todo o que subsistia. Eles pertencia no meio de todo o Israel. Portanto, os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que o Senhor fez. Mas eu acho essa palavra muito forte. O povo de Israel, ele presenciou as maravilhas de Deus, e mesmo com tudo aquilo, murmurava. Será que você tem murmurado? Você tem murmurado? Quando algo dá errado na tua vida, você murmura? Quando você não consegue atingir os teus objetivos, você murmura? Levante a mão para o céu e fala: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado, porque eu não consegui hoje, porque o Senhor tem algo melhor para a minha vida. Senhor, obrigado, porque hoje eu vejo, porque eu não consegui, porque eu não estava preparado. Há algo importante de Deus para você. É algo importante Deus falando contigo. Começa a falar: Espírito Santo, me dê sensibilidade aos meus ouvidos para ouvir a tua voz. Pare de murmurar, comece a adorar a Deus. Pare de murmurar e comece a dar glória a Deus. Isaías capítulo 5, do 11 a 17, em um pequeno resumo. A manhã de prazer sempre leva a pessoa a grande perda. Bom, muitas vezes nós queremos algo de prazer. Foi falado ontem aqui no estudo, Davi, ele viu o avião, ele pegou o avião, e o avião teve um aviãozinho. Pecado. Quantas vezes o diabo ele tem nos apresentado o pecado? Aí você olha para um lado, olha para o outro e fala assim: opa, ninguém está vendo. Temos um Deus que vê tudo. Temos um Deus que conhece a nossa vida. Temos um Deus que nós não conseguimos esconder nada. Você esconde do seu pastor e da sua pastora. Você esconde dos seus familiares, esconde do seu patrão. Mas de Deus você não oculta. De Deus você não esconde nada. Ah, pastor, mas não tem mais nem menos. O que temos é falar: Senhor, me perdoa. Porque os erros que Belsazar fez, eu não quero para a minha vida. Os erros que ele cometeu, eu quero ter tempo de arrependimento e entender que o Senhor tem o melhor para a minha vida. O quarto ponto, o desequilíbrio. Ele foi tomado de grande descontrole, detalhado, vividamente na Babilônia. Você imagina, aparece uma mão de repente, no meio do nada, e começa a escrever. E aí? O que você faria? Já pensou o que você faria sobre isso? Irmãos, fui para a escola na quinta-feira. Aí uma mãe chega para mim e fala assim: ah, graças a Deus o senhor está aqui. Eu falei: por quê? Não, porque hoje é o dia D. Eu falei: sim, hoje é dia de trabalhar, hoje é dia de estudar.
Não, 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 hoje é o dia D. Eu falei, então, hoje é dia de trabalhar. Não, hoje é dia do massacre. Eu falei, não tem massacre. Tem, não. Eu falei, olha só. Já que você falou, graças a Deus, amém, estou aqui sim, mas o que eu posso fazer? Não, eu sinto mais seguro com a tua presença. Eu me sinto mais seguro com a tua presença. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, de coração aberto. Se acontecesse alguma coisa na escola onde eu estava, eu era o primeiro a correr. Ó, eu vi algo diferente, ó, saí correndo. Por onde? Não faço ideia, mas que eu ia correr, eu ia. Não ia querer virar super-homem, não. Quantas vezes nós nos achamos o super-homem, a mulher maravilha? Quem te protege é Deus, quem te sustenta é Deus, quem te coloca de pé é Deus. A palavra nos fala que no meio do pavor, Beltesazar, ele dá um grito quando ele vê a mão escrevendo. E a palavra nos relata que a sua mãe, a rainha, ela vai ao seu encontro e pergunta o que está acontecendo. E ali acalma o seu filho. E naquele momento, ele usa toda a sua artimanha, ele usa tudo o que ele tem e fala: aquele que conseguir ler o que está escrito, eu vou botar como terceiro, vou dar isso, vou dar aquilo. Ei, Deus te pergunta: é isso que você quer? Presente, reconhecimento. Quem te coloca de pé é Deus, não é o homem. Quem te vê é Deus e não o homem. É o homem que olha para você e te despreza, mas é Deus que reconhece o seu ministério, é Deus que reconhece a tua vida, é Deus que te reconhece. E a palavra ela nos relata que de tudo isso aí, ela apresenta então o homem de Deus, apresenta Daniel. Irmãos, eu vou entrar em Daniel daqui a pouco. O quinto erro fala sobre alienação. A definição de alienação fala a falta de interesse, falta de conhecimento ou consciência sobre as questões importantes da sociedade, sobre os acontecimentos do país e do mundo. Beltesazar se encaixa perfeitamente nessa descrição. Uma vez que propositalmente se afastou da virtuosa influência do homem de Deus, ele se afasta, ele fala: não quero essa pessoa do meu lado, eu quero aqueles, porque esse aqui fala algo que eu não quero, e aquele fala o que me agrada. Deus manda te perguntar se você quer ouvir o que te agrada ou o que te corrige. Manhã de correção é hoje, manhã de entendimento com Deus é hoje. Deus quer tratar contigo, Deus não quer amaciar o seu ego, Deus quer trabalhar no teu coração e na tua vida. Beltesazar preferiu não ter o profeta no palácio, não aceitava por ser um profeta de Deus, ele queria aos outros que ali alimentavam o seu ego, ele queria os outros que não tinha nada de Deus como mensageiro para ajudá-lo. Provérbio capítulo 12, versículo 26: o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. 1 Coríntios 15, 33: não vos enganeis, más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. O sexto erro: a desatenção. Quantas vezes Deus está falando contigo, você está desatento à voz de Deus?
Quantas e quantas vezes Deus tem pronunciado e você tem não dado ouvido a Ele? A história é testemunha dos tempos, é a luz da verdade, vida da memória mestra. E ele não quis aprender com a história do seu avô. Beltesazar desconsiderou isto, não levou em conta a experiência vivida de Nabucodonosor. Ele achou que era melhor, porque os anteriores a ele era mais fraco, pensamento de velho, pensamento de idoso. Eu quero colar com os mais jovens, que os mais jovens são mais sábios, pelo contrário. A palavra nos ensina a ouvir o ancião. A palavra de Deus nos ensina a ouvir conselhos. Que conselho nós temos absorvido? Que conselho nós temos buscado? E a curiosidade, Beltesazar tinha ciência disso, mas permaneceu desatento às lições da sua história. Tal comportamento levaria à ruína os devotos das práticas dos cultos de prazeres. Ignora os sinais de Deus e da história. A indiferença aos movimentos do país e do mundo, os crentes, nós, como crentes, precisamos estar sintonizados com o nosso tempo, a fim de trabalharmos atentamente contra os males, contra a modernidade, sermos vozes proféticas para a esperança. Ei, Deus te colocou aonde você está, porque você é voz profética. É no seu trabalho, você é voz profética. É na escola, é na faculdade, você é voz profética. É no ponto de ônibus ou na fila de um banco, você é voz profética. Deus te usa, Deus quer usar a tua vida. O sétimo erro fala sobre a fragilidade. A tal festa deixou as fortalezas esguarnecidas. Irmãos, o que tem nos fragilizado? O que tem então nos separado e de que maneira nos separamos? Pastor, eu sou forte o suficiente para aguentar. Aguentar o quê, irmãos? Aguentar o quê? Não, pode vir o que vier. A palavra, irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida: palavra mata mais do que arma. Uma palavra dita, ela mata mais do que uma arma de fogo. Aí eu falo, se essa palavra ela vai direto ao teu coração, acabou. Acabou. E agora, fazer o que para se fortalecer? Joelhinho no chão, ligação direta para papai. Você e o eterno. Fala, Senhor, meu coração está ferido. Senhor, não consigo me colocar de pé como guerreiro, pois estou fragilizado. Irmãos, é Deus que te coloca de pé, não adianta, não é o homem. Essa caminhada sua de longos anos, a experiência que muitas vezes nós queremos viver o passado, mas é hoje, é o presente que Deus te chama para uma nova realidade. A palavra fala perdendo suas famílias por causa da infidelidade conjugal.
comprometendo a saúde mental, prejudicando-se por conta dos vícios, perdendo oportunidades na vida profissional por viverem libertinamente. O que você tem perdido? Como tem perdido? Mas a palavra de Deus, ela nos fala sobre os 7 erros que Beltesazar fez. Um deles nós cometemos. 2, 3, até mesmo os 7 erros. E essa manhã, Deus quer tratar contigo de modo especial. A palavra de Deus nos fala que a rainha, ela chega até o rei e fala: ó rei, acalme o coração. Porque na época de Nabucodonosor tinha um homem de Deus, conhecedor da ciência, a inteligência dos deuses, e ele fazia tudo isso. Beltesazar então manda chamar Daniel. Daniel então se apresenta e ele fala: você é aquele que veio de Judá, que era o segundo na casa de meu pai. Então ele já conhecia Daniel, porém não queria Daniel do lado. Quantas vezes Deus tem nos levantado para falar e nós nos acovardamos porque achamos que a pessoa ela é superior. Lembre-se, você é um porta-voz de Deus. Irmãos, se é para falar para pequeno, é para falar para grande, Deus te usa. Apenas é momento de se colocar na brecha, falar: Senhor, a minha vida está aqui, eu quero ser usado por Ti. Bom, o profeta se mostra então, portanto, uma testemunha de Deus no mundo pagão. Ele foi um homem que se tornou um referencial naquela cultura. E a pergunta que eu tenho para vocês: será que alguém se lembraria de você se as pessoas tivessem que mencionar a seu respeito? De que maneira você seria lembrado? Se surgisse então uma situação que você tivesse que ir se dirigisse a alguém, será que a pessoa lembraria de você? Será que ela reconheceria aquilo que você tem feito? Como você tem andado na presença de Deus? Será que ela se lembraria que você é um instrumento de Deus? E seria um instrumento de Deus na vida daquela pessoa? Começa a fazer uma autoanálise da sua vida. Momento de comunhão com Deus, qual é o tempo que você tem tirado? Momento de intimidade com Deus, qual é o tempo que você tem reservado para isso? Será que ela consegue se lembrar de alguma qualidade sua? Qualidades que devem ser destacadas de alguma coisa boa que nós já fizemos? Ainda que não ganhe a conotação espantosa e extraordinária. Porém, no lugar aonde nós estamos, no lugar aonde nós convivemos, será que essas pessoas têm coisa boa a nos dizer? A dizer a respeito de nós? Lembrei de fulano, vamos chamá-lo, pois ele é um agente de Deus para a tua vida. Começa a fazer uma autoanálise. Se acontecer alguma coisa, quem as pessoas procuram? Quem as pessoas têm procurado?
Eu queria que você se colocasse de pé. Não podemos brincar com coisa séria. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. Cuidado com as coisas de Deus. Beltsazar não deu glória a Deus, em cujas mãos estava a Átiva e as demais coisas. Pode botar para mim o último slide. A palavra de Deus nos fala que o que Deus escreveu na parede é Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ali naquele momento, quando Daniel ele se apresenta ao rei, o versículo 23 nos diz assim: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois fizeste trazer diante de ti os vasos da casa dele, e tu e os teus príncipes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, beberam vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses, de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem, mas ao Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Aí vem então dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu esta escritura. Essa, pois, é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. Irmãos, a palavra de Deus, ela enfatiza o Mene. Contou Deus o teu reinado e deu cabo dele. Deus está enfatizando, acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Nessa manhã, o que Deus falaria de nós? O que Deus falaria de nós? O que Deus falaria a meu respeito e ao teu respeito? Contou Deus o teu reinado e deu cabo dele. Acabou. Acabou. Se Deus fosse nos colocar na balança, será que nós somos pesados? Fostes pesado na balança. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Se Beltsazar soubesse que naquele dia era o último dia dele, creio eu que ele teria se arrependido. Creio eu que ele teria se curvado perante Deus. Nabucodonosor reconheceu que não existe outro Deus senão aquele a qual nós servimos, o que reina para todo sempre. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente para uma manhã de concerto. Eu gostaria que você saísse do seu lugar nesse momento e falasse: Senhor, eu preciso me consertar contigo. Essa é a manhã, manhã de conserto, manhã de renovo sobre a tua vida. Não deixe passar. Saia do seu lugar agora em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, irmãos, quem ainda não é crente, levanta a mão. Quem ainda não aceitou a Cristo, levanta a mão.
Aleluia. Labará. Gostaria de chamar os intercessores aqui nessa manhã. Pastor Marco, missionário Enéas, pastora. Nós vamos estar impondo a mão sobre a vida de vocês. É manhã de conserto, manhã de renovo. Você não veio aqui à toa. Você veio porque Deus quis tratar contigo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me
Deus, em nome de Jesus, sobre a vida, Pai, dos teus filhos que vieram aqui na frente. Pai, segundo Deus, a tua palavra, Deus, foi ministrada. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, nessa manhã, manhã de concerto com o Senhor, manhã de renovo. Deus, eu quero, Deus, colocar, Deus, cada vida presente. Pai, que os seus filhos, Deus, tenha mais uma chance. E essa chance é hoje de manhã, de se consertar contigo. Assim como vieram, Pai, ao teu altar e falar: eu quero tapar a brecha, eu quero renunciar àquilo que tem atrapalhado a minha intimidade contigo. Deus, eu profetizo sobre a vida deles a bênção do Senhor. Deus, eu ministro, Deus, sobre a vida dos teus filhos a libertação, a cura, o renovo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã, Senhor, os teus filhos voltam para os lares totalmente diferentes, ó Deus, cheio da tua unção, cheio, ó Deus, do teu Santo Espírito. Pai, aonde colocar a planta dos pés, a libertação, a ministração da tua palavra. Pai, que eles sejam, Deus, porta-voz do Senhor, aonde quer que pisares, ó Deus. Deus, eu quero, Deus, abençoar a tua igreja, abençoar, Senhor, a vida dos filhos, ó Deus. Oh, Espírito Santo, abençoar, Senhor, a vida da pastora Carla, do pastor Célio, como ministro do Senhor aqui neste lugar, Senhor. Pai, eu quero, Deus, abençoar a vida da igreja, que está sob a responsabilidade dos seus filhos, e profetizar, ó Deus, a bênção do Senhor. Deus, essas pessoas estão aqui na frente, Pai, o Senhor as chamou para ser colaboradores da obra, ao lado dos seus filhos, para ajudar a expandir o reino, a ajudar, ó Deus, a expandir a tua glória. Assim, Deus, eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém.